Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto Alegro e hoje vou estar ensinando como criar caminho de fontes dinâmicas dentro do Power Query. Mas antes de iniciar a nossa aula, peço para que você compartilhe, siga o nosso canal e ative o sininho para que a mensagem possa chegar para outras pessoas. E para também que você não perca nenhum vídeo do nosso canal e esteja sempre antenado aí no mundo dos dados, Power BI, Excel, entre outros. Beleza? Vamos para a aula. Bom, pessoal, vamos para a aula. O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui? Geralmente, quando começamos o trabalho de consultoria, muitas vezes nós vamos nos deparar com arquivos em Excel como base de dados para a criação dos nossos relatórios. Pois muitos clientes, principalmente pequenas empresas, não possuem bancos de dados estruturados e também não possuem SQL, né, para a gente fazer as tratativas e automatizar a extração dos relatórios. E para não deixar o nosso cliente na mão, a gente acaba utilizando os recursos que eles possuem. No caso, seria as planilhas em Excel. E o que eu vou mostrar para vocês hoje? Quando nós criamos os relatórios Excel dentro do Power BI, né, utilizando o Power Query, e enviamos para os nossos clientes, geralmente esses clientes, eles podem não ter um conhecimento abrangente de como funciona, né, o sistema, como é que funciona essa questão de etapas aplicadas, e pode criar uma confusão no momento dele estar fazendo a inserção do arquivo, da pasta, do caminho, né, dentro do Power Query para alterar a fonte de dados. Então, eu criei um método aqui para a gente estar otimizando, fazendo a otimização desse processo e tornando mais fácil para nossos clientes. Então, como é que a gente faz, né? Vejamos que quando eu fiz a alteração, enviei o arquivo para o cliente, começou a dar erros de arquivo, né? Ele não está reconhecendo o caminho da pasta dentro do computador do nosso cliente, porque os arquivos estavam dentro da minha CPU, eu precisei criar o relatório e enviei para ele, então ele precisa vir na primeira etapa de etapas aplicadas na fonte e alterar a fonte da onde está vindo aquele arquivo. Então, no caso, ele vai estar inserindo o caminho da pasta do relatório dele dentro do computador. A não ser que a gente tenha o projeto tenha sido criado com a base de dados na nuvem e não iria precisar estar fazendo essa alteração. Nesse caso aqui, os arquivos estão dentro da CPU do nosso computador e é com isso que eu quero, com essa metodologia que nós vamos trabalhar aqui hoje, beleza? Então, nesse caso, a gente vai vir aqui dentro do Power Query, eu vou criar uma consulta nula. No caso aqui, eu já fiz a criação, só estou mostrando para vocês. E ele vai abrir esses tipos de consulta aqui embaixo, tá vendo? Igual está aqui, pasta, Excel, já renomeei também os nomes, tá? E aqui dentro, o que a gente precisa fazer? Nossa base de dados está dentro da CPU, está dentro dessa pasta. Eu só preciso dar um Ctrl+C, vir aqui na consulta nula e dar um Ctrl+V. Feito isso, eu vou estar mostrando aqui para vocês agora. Primeira etapa, né? A gente cria a consulta nula e coloca o caminho da pasta aqui dentro. A segunda etapa é a gente vir na fonte de dados dos nossos arquivos e fazer a alteração. Nesse caso aqui eu já fiz, mas vou mostrar para vocês como é que estaria antes. Ele estaria dessa forma, veja que eu alterei e não mudou nada. Só que no nosso cliente iria ter que entrar nesse arquivo, depois ir no orçado aqui também e fazer a mesma alteração, vir no realizado e fazer a mesma alteração. Então, eu não sei se vocês já pegaram a visão aqui, que a gente já fez a alteração de todos os arquivos. Ao invés de a gente estar trazendo esse caminho aqui, eu faço a alteração e coloco o nome da consulta nula, que a gente criou ali. No caso da consulta, desse arquivo, né, desse caminho de pasta, eu coloquei o nome como pasta, tá aqui embaixo. Então, o Power Query já até reconhece o nome da consulta nula, a gente altera para pasta e pronto. Dentro dos arquivos aqui já estão pasta. Então assim, nós como
é, mentores, né? A gente precisa, quando for criar o relatório, alterar os caminhos da fonte com o nome da consulta nula, e o nosso cliente, basicamente, ele vai precisar somente fazer a alteração de um arquivo, né? Que seria da consulta nula. No caso aqui, nós estamos usando 3 arquivos, 3 bases diferentes. E aí, o que diferencia uma coisa da outra, né? Existem 2 jeitos de estar fazendo, 2 jeitos diferentes. No, no caso de trazer a planilha Excel, eu trouxe de 2 formas. Ou utilizando consulta de pasta, quando a gente vai criar aqui no Power Query, a gente pode usar essa consulta como pasta, ou utilizar o próprio arquivo, que é pastas de arquivo no Excel, né? E aí o que vai diferenciar um ou outro na hora de fazer a criação é somente um detalhe. No caso, quando a gente estiver usando pasta, a gente só dá um Ctrl+C, Ctrl+V no caminho da pasta e pronto. Quando a gente está utilizando o arquivo Excel, a gente precisa colocar o caminho da pasta e no final colocar o nome do arquivo. Então, nesse caso aqui, como a gente está utilizando o arquivo, eu iria dar a instrução, nós iremos dar a instrução para o nosso cliente, ele está somente colando o caminho até essa marcação aqui, né, onde eu marquei com o mouse. E ele iria deixar o nome do arquivo ali no final para poder dar certo a alteração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, uma boa prática aí para consultorias. Eu sou Alg, tamo junto. Curta, se inscreva no nosso canal e entre no nosso site também, para vocês não estarem perdendo nenhum vídeo e também estarem aprendendo ainda mais sobre Power BI e sobre o mundo dos dados.